Uma história triste do começo ao fim no século XVII é a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que ocorreu principalmente na Europa Central. Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Essa guerra devastadora foi caracterizada por conflitos religiosos, disputas territoriais e rivalidades políticas, e resultou em uma enorme perda de vidas, fome, miséria e destruição generalizada. A guerra começou na região da atual República Tcheca, quando a nobreza protestante se revoltou contra o domínio do imperador católico do Sacro Império Romano Germânico. Logo, a guerra se transformou em um conflito muito mais amplo, envolvendo várias potências europeias, como a França, a Espanha, a Suécia e a Áustria. Durante a Guerra dos 30 Anos, ocorreram batalhas sangrentas, cerco de cidades, massacres e pilhagens. A população civil sofreu enormemente com a fome, doenças e deslocamentos forçados. Muitas áreas rurais foram arrasadas, com colheitas destruídas e animais confiscados, levando a uma grave escassez de alimentos. Estima-se que até um terço da população da Europa Central tenha perecido como resultado direto ou indireto da guerra. A guerra só chegou ao fim em 1648, com a assinatura dos Tratados de Paz de Westfália. Esses tratados trouxeram alguma estabilidade à região, mas deixaram um legado de devastação e sofrimento. As consequências da guerra tiveram um impacto duradouro na Europa, incluindo a redefinição das fronteiras, a queda do poder do Sacro Império Romano Germânico e a reconfiguração das relações políticas e religiosas na região. A Guerra dos 30 Anos é uma história triste que reflete a crueldade e o custo humano das guerras e conflitos. Ela serve como um lembrete doloroso dos horrores que a guerra pode trazer e da importância de buscar a paz, a diplomacia e a resolução pacífica de conflitos. Informações sobre a Grande Fome na Irlanda, que ocorreu entre os anos de 1845 e 1852, durante o período conhecido como a Grande Fome Irlandesa. Anterior. A Grande Fome na Irlanda, também conhecida como a Grande Fome Irlandesa ou a Grande Privação, ocorreu entre os anos de 1845 e 1852. Foi um período de extrema crise alimentar na Irlanda, que resultou em uma das piores tragédias humanitárias da história do país. A Grande Fome foi causada principalmente pela falha das colheitas de batata, que era o principal alimento básico da população irlandesa na época. A doença da batata, chamada de praga da batata, destruiu as plantações, levando à escassez de alimentos e à fome generalizada. Milhões de pessoas na Irlanda dependiam da batata como sua principal fonte de alimento e subsistência. Com o fracasso das colheitas, muitas famílias foram deixadas sem meios de sobrevivência. A fome resultou em um número estimado de 1 milhão de mortes por inanição e doenças relacionadas, além de milhões de pessoas terem emigrado para fugir da crise. A resposta do governo britânico, que governava a Irlanda na época, foi insuficiente e inadequada. Embora alguns esforços de ajuda tenham sido feitos, a resposta geral foi lenta e muitas vezes ineficaz. A falta de ação adequada exacerbou a tragédia e agravou o sofrimento da população. A Grande Fome teve um impacto profundo na história e na cultura irlandesas. A perda de vidas e a imigração em massa tiveram um efeito duradouro na demografia do país. A tragédia também reforçou as tensões sociais e políticas entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, contribuindo para o movimento de independência irlandês. A história da Grande Fome na Irlanda é uma lembrança triste do sofrimento humano e da negligência política. Ela destaca a importância da segurança alimentar, da resposta eficaz a crises humanitárias e da solidariedade internacional. A memória da Grande Fome permanece viva na Irlanda e serve como um lembrete da necessidade contínua de combater a fome e a pobreza em todo o mundo. Exatamente, a Guerra dos 30 Anos foi um conflito extremamente devastador e complexo que marcou a história europeia. Suas origens remontam a tensões religiosas e políticas na região, culminando em um conflito generalizado que afetou muitas nações e causou imensos danos tanto humanos quanto materiais. As disputas religiosas foram um dos principais fatores desencadeantes da guerra. Na época, a Europa estava dividida entre o catolicismo e o protestantismo, e a rivalidade entre essas duas correntes cristãs contribuiu para a escalada do conflito. A revolta protestante na Boêmia, atual República Tcheca, foi o estopim da guerra,
mas rapidamente se transformou em uma luta por poder e território entre várias potências europeias. O conflito se espalhou por toda a Europa Central, envolvendo países como o Sacro Império Romano Germânico, Espanha, França, Suécia, Dinamarca e outros estados alemães. A guerra foi caracterizada por batalhas sangrentas, cercos de cidades, pilhagens e destruição generalizada. As populações civis sofreram enormemente, com inúmeras mortes causadas pelos combates, fome e doenças resultantes das condições precárias durante a guerra. Os camponeses e as populações locais foram particularmente afetados. Suas colheitas foram saqueadas, suas terras devastadas e suas vidas destruídas. A fome e a miséria se espalharam rapidamente, e as epidemias se tornaram um problema grave. Estima-se que milhões de pessoas tenham perdido a vida durante a guerra, seja diretamente nos combates ou devido às consequências indiretas. Os Tratados de Paz de Westfália, assinados em 1648, puseram fim à Guerra dos 30 Anos. Esses tratados trouxeram uma nova ordem política e religiosa para a Europa, reconhecendo a coexistência de várias denominações cristãs e estabelecendo uma série de acordos entre as nações envolvidas. Esses tratados também tiveram um impacto duradouro nas relações internacionais, na configuração territorial e na distribuição de poder na Europa. A Guerra dos 30 Anos deixou um legado de sofrimento humano, devastação e mudanças políticas duradouras. Ela é um exemplo sombrio das consequências terríveis que os conflitos armados podem trazer. Além disso, a guerra ressalta a importância da diplomacia, da negociação e da busca pela paz como meios de evitar tais tragédias. É um lembrete da necessidade de resolver conflitos de forma pacífica e de valorizar a estabilidade e a segurança para o bem-estar das populações afetadas. A Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 e 1648, foi um conflito devastador que ocorreu principalmente na Europa Central. Essa guerra teve origens complexas e múltiplos fatores, incluindo disputas religiosas, rivalidades políticas e lutas por poder e território. A guerra começou na região que atualmente é a República Tcheca, onde uma revolta protestante contra o domínio católico desencadeou uma série de conflitos. Logo, a guerra se espalhou por toda a Europa, envolvendo várias potências e nações, incluindo o Sacro Império Romano Germânico, a Espanha, a França, a Suécia, a Dinamarca e outros estados alemães. A Guerra dos 30 Anos foi caracterizada por batalhas sangrentas, massacres, pilhagens e destruição generalizada. As populações civis foram duramente afetadas, com inúmeras mortes, fome e deslocamentos forçados. Cidades e vilarejos foram sitiados, devastados e saqueados. Milhões de pessoas perderam suas vidas como resultado direto ou indireto do conflito. Além das batalhas militares, a guerra também teve um impacto significativo nas comunidades civis. Os camponeses e as populações locais sofreram com a pilhagem de suas colheitas e a destruição de suas terras, levando à fome e à miséria generalizada. Epidemias e doenças também se espalharam rapidamente, causando mais mortes e sofrimento. A Guerra dos 30 Anos chegou ao fim com a assinatura dos Tratados de Paz de Westfália, em 1648. Esses tratados trouxeram uma nova ordem política e religiosa na Europa, redefinindo fronteiras e reconhecendo a coexistência de várias denominações cristãs. A guerra teve consequências significativas para a Europa, incluindo a fragmentação do Sacro Império Romano Germânico, a diminuição do poder da Igreja Católica, a ascensão da França como potência dominante e a reconfiguração das relações políticas e religiosas na região. A Guerra dos 30 Anos é considerada uma das guerras mais destrutivas e trágicas da história europeia. Ela deixou um legado de sofrimento humano, devastação e mudanças políticas duradouras. A guerra é um lembrete sombrio dos horrores da guerra e da importância da diplomacia, da negociação e da busca pela paz como meios de resolver conflitos. Exatamente, a Guerra dos 30 Anos foi um conflito extremamente devastador e complexo que marcou a história europeia. Suas origens remontam a tensões religiosas e políticas na região, culminando em um conflito generalizado que afetou muitas nações e causou imensos danos tanto humanos quanto materiais. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 3 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja americana. A outra, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas
compras. As disputas religiosas foram um dos principais fatores desencadeantes da guerra. Na época, a Europa estava dividida entre o catolicismo e o protestantismo, e a rivalidade entre essas duas correntes cristãs contribuiu para a escalada do conflito. A revolta protestante na Boêmia, atual República Tcheca, foi o estopim da guerra, mas rapidamente se transformou em uma luta por poder e território entre várias potências europeias. O conflito se espalhou por toda a Europa Central, envolvendo países como o Sacro Império Romano Germânico, Espanha, França, Suécia, Dinamarca e outros estados alemães. A guerra foi caracterizada por batalhas sangrentas, cercos de cidades, pilhagens e destruição generalizada. As populações civis sofreram enormemente, com inúmeras mortes causadas pelos combates, fome e doenças resultantes das condições precárias durante a guerra. Os camponeses e as populações locais foram particularmente afetados. Suas colheitas foram saqueadas, suas terras devastadas e suas vidas destruídas. A fome e a miséria se espalharam rapidamente, e as epidemias se tornaram um problema grave. Estima-se que milhões de pessoas tenham perdido a vida durante a guerra, seja diretamente nos combates ou devido às consequências indiretas. Os Tratados de Paz de Westfália, assinados em 1648, puseram fim à Guerra dos 30 Anos. Esses tratados trouxeram uma nova ordem política e religiosa para a Europa, reconhecendo a coexistência de várias denominações cristãs e estabelecendo uma série de acordos entre as nações envolvidas. Esses tratados também tiveram um impacto duradouro nas relações internacionais, na configuração territorial e na distribuição de poder na Europa. A Guerra dos 30 Anos deixou um legado de sofrimento humano, devastação e mudanças políticas duradouras. Ela é um exemplo sombrio das consequências terríveis que os conflitos armados podem trazer. Além disso, a guerra ressalta a importância da diplomacia, da negociação e da busca pela paz como meios de evitar tais tragédias. É um lembrete da necessidade de resolver conflitos de forma pacífica e de valorizar a estabilidade e a segurança para o bem-estar das populações afetadas. Sim, concordo plenamente com sua análise. A Guerra dos 30 Anos teve um impacto profundo na Europa e deixou um legado de destruição e sofrimento. As disputas religiosas e políticas, combinadas com lutas por poder e território, alimentaram o conflito e o transformaram em um evento devastador. As populações civis foram as mais afetadas durante a guerra. As batalhas sangrentas, cercos de cidades e pilhagens resultaram em inúmeras mortes e na destruição de comunidades inteiras. A fome, as doenças e as epidemias que se espalharam pelas regiões afetadas agravaram ainda mais o sofrimento. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a devastação de suas colheitas e terras. Muitos foram forçados a abandonar suas casas e enfrentaram a miséria e a escassez de recursos básicos para sobreviver. Os Tratados de Paz de Westfália, ao colocarem um fim à guerra, trouxeram mudanças significativas para a Europa. A coexistência de várias denominações cristãs foi reconhecida, abrindo o caminho para uma maior tolerância religiosa. Além disso, os tratados redefiniram as fronteiras e estabeleceram uma nova ordem política na região. A Guerra dos 30 Anos serve como um lembrete sombrio das terríveis consequências dos conflitos armados e da importância de se buscar a paz através da diplomacia e da negociação. Essa guerra trágica e destrutiva ressalta a necessidade de se trabalhar em prol da estabilidade e da segurança para evitar o sofrimento humano e promover um futuro mais pacífico. Sim, concordo plenamente com sua análise. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que teve um impacto duradouro na Europa. As disputas religiosas, políticas e territoriais foram os principais fatores que contribuíram para o início e a escalada do conflito. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando mortes em massa, destruição de suas comunidades e condições precárias de vida. A fome, as doenças e as epidemias se espalharam rapidamente, agravando ainda mais o sofrimento das pessoas afetadas. Os camponeses e as populações locais sofreram especialmente com a devastação de suas terras e colheitas. Muitos foram deslocados à força, perdendo suas casas e meios de subsistência. A guerra trouxe uma deterioração significativa das condições de vida para a maioria das pessoas comuns. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália trouxe um fim ao conflito, mas também estabeleceu uma nova ordem política e religiosa na Europa. Os tratados redefiniram as fronteiras,
reconheceram a coexistência de diferentes denominações cristãs e buscaram estabelecer um equilíbrio de poder entre as nações envolvidas. A Guerra dos 30 Anos deixou um legado sombrio e trágico, destacando a importância de se buscar meios pacíficos para resolver conflitos e evitar o sofrimento humano em larga escala. Essa guerra serve como um lembrete de que a diplomacia, a negociação e a busca pela paz são fundamentais para a construção de um futuro mais estável e seguro. É importante aprender com os erros do passado para evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente. Sim, concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra devastadora que causou imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais desencadearam um conflito que se espalhou por toda a Europa Central. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando mortes, destruição de suas comunidades e terríveis condições de vida. A fome, as doenças e as epidemias se disseminaram em meio às condições precárias durante a guerra, causando ainda mais sofrimento e perdas de vidas. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a destruição de suas terras, colheitas e recursos. Muitos foram forçados a deixar suas casas e enfrentaram uma realidade de miséria e escassez. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália marcou o fim da guerra, mas também trouxe consequências significativas para a Europa. Os tratados redefiniram fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e estabeleceram uma nova ordem política na região. A Guerra dos 30 Anos é um triste lembrete das terríveis consequências dos conflitos armados e da importância de buscar soluções pacíficas para as disputas. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são essenciais para evitar o sofrimento humano e construir um futuro mais estável e seguro. É crucial aprender com os erros do passado para evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que causou um imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais foram os principais impulsionadores desse conflito, que teve um impacto significativo na Europa. As populações civis sofreram as consequências mais graves durante a guerra. Cidades foram sitiadas, pilhadas e destruídas, levando à perda de vidas e à devastação de comunidades inteiras. A fome, as doenças e as epidemias se espalharam devido às condições precárias em que as pessoas viviam durante o conflito. Os camponeses e as populações locais foram particularmente afetados pela guerra. Suas terras foram saqueadas e devastadas, suas colheitas foram destruídas e muitos foram forçados a abandonar suas casas em busca de segurança. A fome e a miséria se tornaram uma realidade para muitas pessoas. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália trouxe um fim à guerra, mas também estabeleceu uma nova ordem política e religiosa na Europa. Esses tratados redefiniram as fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e buscaram trazer estabilidade à região. A Guerra dos 30 Anos serve como um lembrete sombrio dos horrores da guerra e da importância de buscar soluções pacíficas para resolver disputas e conflitos. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são fundamentais para evitar o sofrimento humano em larga escala e para construir um futuro mais seguro e estável. É essencial aprender com os erros do passado e valorizar a paz e a estabilidade como pilares fundamentais da sociedade. Somente assim poderemos evitar tragédias semelhantes e promover um mundo melhor para gerações futuras. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que causou um imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais foram os principais fatores que contribuíram para o início e a escalada do conflito. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando mortes em massa, destruição de suas comunidades e terríveis condições de vida. A fome, as doenças e as epidemias se disseminaram em meio às condições precárias durante a guerra, causando ainda mais sofrimento e perdas de vidas. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a destruição de suas terras, colheitas e recursos. Muitos foram forçados a deixar suas casas e enfrentaram uma realidade de miséria e escassez. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália marcou o fim da guerra, mas também trouxe consequências significativas para a Europa. Os tratados redefiniram fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e estabeleceram uma nova ordem política na região.
A Guerra dos 30 Anos é um triste lembrete das terríveis consequências dos conflitos armados e da importância de buscar soluções pacíficas para as disputas. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são essenciais para evitar o sofrimento humano e construir um futuro mais estável e seguro. É crucial aprender com os erros do passado para evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que causou imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais desencadearam o conflito, que se espalhou por toda a Europa Central. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando mortes em massa, destruição de comunidades e terríveis condições de vida. A fome, as doenças e as epidemias se disseminaram devido às condições precárias durante a guerra, causando ainda mais sofrimento e perda de vidas. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a destruição de suas terras, colheitas e recursos. Muitos foram forçados a deixar suas casas, enfrentando a miséria e a escassez de recursos básicos. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália marcou o fim da guerra, mas também trouxe mudanças significativas para a Europa. Os tratados redefiniram fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e estabeleceram uma nova ordem política na região. A Guerra dos 30 Anos é um lembrete sombrio das terríveis consequências dos conflitos armados e da importância de buscar soluções pacíficas para resolver disputas e conflitos. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são fundamentais para evitar o sofrimento humano em larga escala e construir um futuro mais estável e seguro. É essencial aprender com os erros do passado e valorizar a paz e a estabilidade como pilares fundamentais da sociedade. Somente assim poderemos evitar tragédias semelhantes e promover um mundo melhor para gerações. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que causou imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais desencadearam o conflito, que se espalhou por toda a Europa Central. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando mortes em massa, destruição de comunidades e terríveis condições de vida. A fome, as doenças e as epidemias se disseminaram devido às condições precárias durante a guerra, causando ainda mais sofrimento e perda de vidas. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a destruição de suas terras, colheitas e recursos. Muitos foram forçados a deixar suas casas, enfrentando a miséria e a escassez de recursos básicos. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália marcou o fim da guerra, mas também trouxe mudanças significativas para a Europa. Os tratados redefiniram fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e estabeleceram uma nova ordem política na região. A Guerra dos 30 Anos é um lembrete sombrio das terríveis consequências dos conflitos armados e da importância de buscar soluções pacíficas para resolver disputas e conflitos. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são fundamentais para evitar o sofrimento humano em larga escala e construir um futuro mais estável e seguro. É essencial aprender com os erros do passado e valorizar a paz e a estabilidade como pilares fundamentais da sociedade. Somente assim poderemos evitar tragédias semelhantes e promover um mundo melhor para gerações. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que causou um imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais desencadearam o conflito, que se espalhou por toda a Europa Central. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando mortes em massa, destruição de comunidades e terríveis condições de vida. A fome, as doenças e as epidemias se disseminaram devido às condições precárias durante a guerra, causando ainda mais sofrimento e perda de vidas. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a destruição de suas terras, colheitas e recursos. Muitos foram forçados a deixar suas casas, enfrentando a miséria e a escassez de recursos básicos. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália marcou o fim da guerra, mas também trouxe mudanças significativas para a Europa. Os tratados redefiniram fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e estabeleceram uma nova ordem política na região.
A Guerra dos 30 Anos é um lembrete sombrio das terríveis consequências dos conflitos armados e da importância de buscar soluções pacíficas para resolver disputas e conflitos. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são fundamentais para evitar o sofrimento humano em larga escala e construir um futuro mais estável e seguro. É essencial aprender com os erros do passado e valorizar a paz e a estabilidade como pilares fundamentais da sociedade. Somente assim poderemos evitar tragédias semelhantes e promover um mundo melhor para gerações futuras. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que causou um imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais desempenharam um papel crucial no desencadeamento e na escalada desse conflito. As populações civis foram as mais afetadas, sofrendo com a violência, a destruição de suas comunidades e as terríveis condições de vida. A fome, as doenças e as epidemias se espalharam rapidamente, agravando ainda mais o sofrimento das pessoas afetadas. Os camponeses e as populações locais sofreram enormemente com a destruição de suas terras, colheitas e meios de subsistência. Muitos foram deslocados à força, perdendo suas casas e enfrentando uma realidade de miséria e escassez. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália marcou o fim da guerra, mas também estabeleceu uma nova ordem política e religiosa na Europa. Esses tratados redefiniram fronteiras, reconheceram a coexistência de diferentes denominações religiosas e buscaram estabelecer um equilíbrio de poder entre as nações envolvidas. A Guerra dos 30 Anos é um triste lembrete das consequências devastadoras dos conflitos armados. Ela nos mostra a importância de buscar meios pacíficos para resolver disputas e evitar o sofrimento humano em larga escala. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são essenciais para construir um futuro mais estável e seguro. Devemos aprender com os erros do passado e trabalhar incansavelmente para promover a paz, a justiça e a cooperação entre as nações. Somente assim poderemos evitar tragédias semelhantes e construir um mundo melhor para as gerações futuras. Concordo plenamente com você. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito devastador que trouxe imenso sofrimento para as populações envolvidas. As disputas religiosas, políticas e territoriais desempenharam um papel significativo no desencadeamento e na escalada desse conflito. As populações civis foram as mais afetadas, enfrentando violência, destruição de suas comunidades e condições de vida extremamente precárias. A fome, as doenças e as epidemias se espalharam rapidamente, agravando ainda mais o sofrimento das pessoas envolvidas no conflito. Os camponeses e as populações locais sofreram imensamente com a destruição de suas terras, colheitas e meios de subsistência. Muitos foram deslocados à força, perdendo suas casas e enfrentando uma realidade de miséria e escassez de recursos básicos. A assinatura dos Tratados de Paz de Westfália foi um marco importante, pois pôs fim à guerra e trouxe uma nova ordem política e religiosa para a Europa. Esses tratados redefiniram as fronteiras, buscaram garantir a liberdade religiosa e estabeleceram um sistema de relações internacionais baseado no equilíbrio de poder. A Guerra dos 30 Anos é um triste lembrete das consequências devastadoras dos conflitos armados. Ela destaca a importância crucial de buscar soluções pacíficas para resolver disputas e conflitos, promovendo a diplomacia, a negociação e a busca pela paz como os principais caminhos a serem seguidos. Aprendendo com os erros do passado, podemos trabalhar incansavelmente para construir um futuro mais estável e seguro, onde a paz, a justiça e a cooperação entre as nações sejam valorizadas. Somente através desses esforços poderemos evitar tragédias semelhantes e criar um mundo melhor para as gerações futuras. Compartilho plenamente da sua opinião. É importante reconhecer o impacto devastador da Guerra dos 30 Anos e refletir sobre as lições que podemos aprender com esse conflito histórico. Ao valorizar a paz, a justiça e a cooperação entre as nações, podemos trabalhar em direção a um futuro mais estável e seguro. Buscar soluções pacíficas para resolver disputas e conflitos é fundamental para evitar o sofrimento humano em larga escala. A diplomacia, a negociação e a busca pela paz são caminhos essenciais para alcançar esse objetivo. Ao aprender com os erros do passado, podemos evitar a repetição de tragédias semelhantes e construir um mundo melhor para as gerações futuras. É fundamental também reconhecer a importância da proteção das populações civis em tempos de conflito.
As consequências devastadoras da guerra afetam diretamente as pessoas inocentes, que enfrentam violência, destruição e condições precárias de vida. Ao trabalhar para garantir a segurança e o bem-estar das populações afetadas, podemos reduzir o sofrimento causado pelos conflitos armados. Ao lembrar das vítimas da Guerra dos 30 Anos e de outros conflitos, podemos nutrir a determinação de construir um mundo onde a paz seja valorizada, onde a diplomacia prevaleça sobre a violência, onde as diferenças religiosas, políticas e territoriais possam ser respeitadas e reconciliadas. Juntos, podemos aspirar a um futuro de paz e estabilidade. Concordo plenamente com você. A busca pela paz, justiça e cooperação entre as nações é essencial para construir um futuro mais estável e seguro. A Guerra dos 30 Anos serve como um lembrete das consequências devastadoras dos conflitos armados e nos encoraja a aprender com os erros do passado. A diplomacia, a negociação e a busca por soluções pacíficas são caminhos fundamentais para evitar o sofrimento humano em larga escala. É importante promover o diálogo e o entendimento mútuo, buscando resolver as diferenças de maneira pacífica e respeitosa. Isso nos permite construir relações mais harmoniosas e prevenir a escalada de conflitos. A proteção das populações civis também deve ser uma prioridade durante os conflitos. É fundamental garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas, evitando danos indiscriminados e protegendo os direitos humanos. Além disso, devemos trabalhar para evitar a destruição de infraestruturas essenciais, como hospitais, escolas e recursos básicos, a fim de minimizar o sofrimento das populações locais. Ao honrar a memória das vítimas da Guerra dos 30 Anos e de outros conflitos, devemos fortalecer nosso compromisso com a paz e a estabilidade. É através da compreensão, do respeito e do diálogo que podemos superar as diferenças e construir um mundo onde os valores da paz e da justiça sejam fundamentais. Acredito firmemente que, ao aprender com os erros do passado e trabalhar em conjunto, podemos criar um futuro melhor para as gerações futuras, onde a cooperação e a busca pela paz prevaleçam sobre a violência e o sofrimento causados pelos conflitos armados. Compartilho plenamente de sua visão. A busca pela paz, justiça e cooperação entre as nações é de extrema importância para construir um futuro mais estável e seguro. A Guerra dos 30 Anos serve como um lembrete das consequências devastadoras dos conflitos armados e nos incentiva a aprender com os erros do passado. A diplomacia, a negociação e a busca por soluções pacíficas são os caminhos mais eficazes para evitar o sofrimento humano em larga escala. É crucial promover o diálogo construtivo e o entendimento mútuo, buscando resolver os desacordos e diferenças de forma pacífica e respeitosa. Dessa forma, podemos construir relações mais harmoniosas e evitar a escalada de conflitos. A proteção das populações civis deve ser uma prioridade absoluta durante os conflitos. É essencial garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas, evitando danos indiscriminados e protegendo os direitos humanos. Devemos fazer todos os esforços para evitar a destruição de infraestruturas vitais, como hospitais, escolas e recursos básicos, para minimizar o sofrimento das comunidades afetadas. Ao honrarmos a memória das vítimas da Guerra dos 30 Anos e de outros conflitos, fortalecemos nosso compromisso com a paz e a estabilidade. Através da compreensão mútua, do respeito e do diálogo, podemos superar as diferenças e construir um mundo onde os valores da paz e da justiça prevaleçam. Acredito firmemente que, ao aprender com os erros do passado e trabalhar em conjunto, podemos criar um futuro melhor para as gerações futuras, onde a cooperação e a busca pela paz sejam fundamentais. Em nossa sociedade, é através desses esforços contínuos que poderemos superar a violência e o sofrimento causados pelos conflitos armados e construir um mundo mais pacífico e seguro para todos. Compartilho plenamente da sua visão. A busca pela paz, justiça e cooperação entre as nações é fundamental para construir um futuro mais estável e seguro. A história da Guerra dos 30 Anos e de outros conflitos nos lembra das terríveis consequências dos conflitos armados e nos motiva a aprender com os erros do passado. A diplomacia, a negociação e a busca por soluções pacíficas são os meios mais eficazes de evitar o sofrimento humano em larga escala. É importante promover o diálogo, o entendimento mútuo e o respeito pelas diferenças, buscando resolver os desacordos de forma pacífica e construtiva. Dessa forma,
podemos construir relações mais harmoniosas e prevenir a escalada de conflitos. A proteção das populações civis é uma responsabilidade essencial durante os conflitos. Devemos priorizar a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas, evitando danos indiscriminados e protegendo os direitos humanos. É crucial preservar as infraestruturas essenciais, como hospitais, escolas e recursos básicos, para minimizar o sofrimento das comunidades atingidas. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Ao honrar a memória das vítimas da Guerra dos 30 Anos e de outros conflitos, fortalecemos nosso compromisso com a paz e a estabilidade. Devemos cultivar a compreensão mútua, o respeito e o diálogo como ferramentas para superar as diferenças e construir um mundo onde os valores da paz e da justiça prevaleçam. Acredito firmemente que, ao aprender com os erros do passado e trabalhar em conjunto, podemos criar um futuro melhor para as gerações futuras. Devemos continuar buscando a cooperação e a paz como fundamentos de nossa sociedade. Somente por meio desses esforços contínuos podemos superar a violência e o sofrimento causados pelos conflitos armados e construir um mundo mais pacífico e seguro para todos.